e ele literalmente morreu de medo. Hello guys, how's it going? Eric da Universidade do Inglês por aqui e eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar de Carl Harris? Eric, não tenho a menor ideia quem é, então calma que você já vai entender. Esse cara, ele era um mendigo lá nos Estados Unidos e ele estava andando pela rua numa sexta-feira procurando um lugar para se abrigar naquela tarde de inverno, né? Para ele se abrigar ali, se proteger da noite. Já estava começando a escurecer e ele sabia que se ele não arrumasse um lugar para ficar, tinha muita chance dele morrer de frio, literalmente. O que ele fez? Ele foi andando ali pela estação de trem até que ele encontrou um vagão vazio, e ele entrou nesse vagão para se proteger do frio, encostou a porta para se proteger, e quando ele fez isso, a maçaneta quebrou pelo lado de dentro. E até aí, tranquilo, tudo bem, mas ele não tinha um celular, né? Não tinha sinal. Ele bateu na porta daquele vagão, e ele bateu na porta daquele vagão, e ele gritou, e ele gritou, e ele gritou, mas obviamente ninguém conseguia ouvir a ele, né? Todo mundo já tinha ido embora, o pessoal só ia estar de volta na segunda-feira, e quando ele começou a se desesperar, foi quando ele olhou em volta e ele percebeu que era um vagão frigorífico. Ele achou que literalmente ele ia morrer de frio. Naquele momento, imediatamente, quando ele viu que ele estava num vagão frigorífico, ele já começou a sentir frio, já começou a sentir aí as mãos formigando, e ele olhou em volta procurando alguma coisa para ajudá-lo, e a única coisa que ele encontrou naquele lugar foi uma caneta piloto, uma caneta marca-texto, e aí ele começou então agora a escrever o que ele estava sentindo nas paredes do vagão. E ele começou falando sobre como as mãos dele estavam geladas, sobre como as mãos dele começaram a formigar, sobre como ele começou a sentir cada vez mais e mais frio. E ele foi descrevendo ali a sensação do corpo dele, hora após hora, momento após momento. E quando na segunda-feira finalmente abriram o vagão e ele tinha literalmente, né, morrido, foram olhar e o vagão estava o tempo todo desligado. O que quer dizer que lá dentro daquele vagão não estava frio como ele achou que estava, mas a mente dele pregou essa peça nele. A mente dele foi fazendo ele acreditar que ele iria morrer congelado, e ele foi passando vez após vez, momento após momento ali, sentindo cada vez mais os efeitos da hipotermia, ainda que não tivesse de verdade tão gelado como a mente dele achou que tinha. Já viu essa história em algum lugar? Essa é uma história super famosa que fala para nós dos desafios e do poder da nossa mente. Como a nossa mente pode nos levar rumo à direção que a gente realmente quer ir, e como ela pode nos levar exatamente na direção contrária. Eu estou chegando aqui na Universidade do Inglês, eu vou subir e a gente continua esse vídeo lá de dentro. Vamos lá comigo? Então vamos lá, agora já está mais claro aqui, a gente consegue continuar batendo esse papo. Então a nossa mente, quando a gente está falando a respeito de inglês, ela pode ser o nosso maior aliado ou ela pode ser o nosso maior vilão. Eric, what do you mean? Como assim? O que você quer dizer? O que isso tem a ver diretamente com o meu inglês, com o nosso inglês, com o falar inglês, né? O nosso emocional muitas vezes é o que mais nos boicota no processo. Por exemplo, deixa eu contar a história de uma moça que me falaram esse fim de semana. Ela foi tirar a carta de motorista, her license drive, here in Brazil. Ela foi tirar a carta de motorista dela aqui no Brasil mesmo. E ela foi, se matriculou, fez o exame médico, fez o exame psicotécnico, pegou o livrinho, estudou, fez as aulas teóricas lá no que a gente chama de CFC, Centro de Formação de Condutores. Passou lá por várias horas de aula teórica, fez a prova teórica no Detran, foi aprovada, fez mais uma série de entre 12 e 15 aulas práticas, treinou tudo isso, e no dia da prova, no dia do teste de baliza, como algumas pessoas costumam chamar, lá no dia da prova prática, ela simplesmente inventou uma desculpa e não foi. Era a mente dela com muito medo, boicotando ela de ter a carta de motorista, de poder
conquistar essa liberdade de ir e vir de carro, de realizar isso que era uma vontade grande dela. Ela queria, ela pagou, ela investiu tempo, ela investiu dinheiro, mas ela deixou que o emocional dela boicotasse o resultado dela. Em relação ao inglês, é a mesma coisa. Eu já vi casos de alunos que estavam indo bem, que estavam melhor em relação à semana anterior, que estavam fazendo progresso, que estavam na direção certinha da fluência. Era só continuar e em 8 semanas, 10 semanas ou no máximo 6 meses estariam falando inglês. Se não fosse a intervenção de um professor, de um especialista em aprendizagem acelerada, que estava apto para cuidar do emocional deles, eles teriam fracassado. Porque o que eles encontravam era desculpa atrás de desculpa para tentar parar na jornada, para tentar parar no caminho. Você conhece alguém aí que já desistiu de um curso de inglês? Você já começou um curso e parou? Eu costumo dizer que a vida vai passar, o tempo vai passar de qualquer jeito. E você que vai escolher como você quer estar depois desse prazo estabelecido para você. Então é importante que você tenha uma meta clara, específica e detalhada de quando você vai falar inglês. Segundo ponto, depois que você tiver uma meta clara, estabelecida e detalhada, é importante que você blinde, que você cuide do seu emocional para que você não se boicote, para que você não foque somente aonde está a sua dificuldade e deixe de celebrar cada uma das pequenas vitórias. Celebrate each victory. Celebre cada vitória. Isso é muito importante na direção da sua fluência. Se você não tiver fé suficiente para conseguir se ver falando inglês, use a fé do seu professor, use a fé de alguém que pode te emprestar o olhar dele, né? Que pode te emprestar os olhos dele para que você veja. É o que eu costumo fazer pelos nossos alunos. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: eu acredito muitas vezes mais do que você vai e que você pode falar inglês. Então, se você não acredita, segue aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou dizendo, segue os passos, segue o caminho que eu estou te mostrando, as instruções que eu estou te falando e usa o meu olhar, usa os meus olhos, usa a minha fé. Por quê? Eu aprendi a falar inglês em 8 semanas e eu nem achava que inglês era para mim. Eu usei a fé dos professores que estavam lá. Eu ensinei milhares de alunos a falar inglês e muitos deles tinham desafios que não eram técnicos, não eram desafios de inglês, não eram desafios de pronúncia, de listening, eram desafios emocionais que causavam esse tipo de bloqueio. E quando a gente está lá usando os filmes, as músicas e os diálogos da vida real, a gente consegue muitas vezes desconectar do mundo lá fora e a gente consegue falar inglês. E quando eu consigo mostrar pra você, falando, olha aí o que você acabou de fazer, olha quanta coisa você falou em inglês, olha a sua pronúncia na aula 1 e olha como você está agora, você vai construindo tijolinho por tijolinho a edificação da sua mente para que você possa definitivamente, completamente tá falando inglês. É isso que eu tenho visto. Mas a grande maioria das escolas de inglês, elas simplesmente ignoram essa questão emocional e é por isso que a gente tem no Brasil milhares e milhares de escolas de inglês e milhares e milhares e milhares de alunos que já começaram a falar inglês e que estão hoje se sentindo feridos, incapazes, achando que inglês não é para eles, quando na verdade a culpa era só de um método errado que você estudou. Se você focar na direção correta, com o método certo, e você blindar a sua mente, você proteger a sua mente pro emocional, você vai chegar lá. Porque a sua mente ela é poderosíssima. Para eu te dar mais 2 exemplos aí. Primeiro, pegaram um cara, vendaram ele e começaram a mostrar para ele ferro. E fazia um barulho de ferro batendo com ferro, ele conseguia sentir o cheiro do fogo e foram falando para ele que iam marcar o braço dele com aquele ferro. E a gente vai encostar esse ferro fervente aí no seu braço. E eles foram colocando aquilo, esquentando, 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 e ele vendado e eles ameaçando ele e falando com riqueza de detalhes quão quente estava e como eles iam fazer aquilo, e encostaram uma pedra de gelo no braço dele, o que levantou bolhas de queimadura de mais de 3º grau. E era gelo encostando no braço dele, porque a nossa mente ela é poderosíssima. Então quando você se vê falando inglês, quando você se imagina, como que vai ser a minha vida quando eu estiver falando inglês? Faz esse exercício aí. Se imagina sendo aprovado numa entrevista de emprego. Se imagina você conseguindo aquele cargo que você tanto sonhou. Você chegando nos Estados Unidos, passando tranquilamente pela imigração, pela alfândega, alugando o carro,
pegando informações no hotel, pedindo comida no restaurante e recebendo o prato que você quer comer. Quando você consegue criar essa imagem mental com riqueza de detalhes, uau! Agora você sabe para onde você ir, para onde você quer ir, para onde você tem que ir. E aí é muito diferente o resultado do que quando você só se imagina, ai, eu vou gaguejar, alguém vai falar e eu não vou entender. Muitas vezes você já está fazendo coisas que você julgava ser impossível há dias atrás. Mas você simplesmente não deu esse recado, não mandou essa mensagem para o seu cérebro de que você está fazendo progresso. Então, celebre cada vitória. Veja a si mesmo falando inglês, tenha uma meta clara, específica, escrita de quando você vai estar atingindo esse objetivo, quando você vai estar falando inglês definitivamente e usando o seu inglês. E coloque a sua mente aí na direção correta que você vai falar inglês. Então, quero deixar mais algumas recomendações para você aqui. Se você já gostou desse vídeo, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, onde eu vou compartilhando mais dicas, coisas da rotina, vou mostrando para vocês histórias de alunos que estão sendo bem-sucedidos nesse processo, que estão atingindo o objetivo de falar inglês e coisas que você pode aprender não só comigo, mas com outras pessoas, com outros alunos. Então me segue também lá no Instagram e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo passo a passo de como você pode usar os filmes de Hollywood para melhorar o seu inglês. That's it for today. É isso aí por hoje. See you in the next video. Te vejo no próximo vídeo. Bye bye. Tchau, tchau.